Oi, bem-vinda a mais um vídeo. No vídeo de agora, a gente vai continuar com o livro As Dores da Alma, e hoje é o segundo capítulo de repressão, certo? Aí, mais uma vez, eu agradeço por vocês estarem vindo e assistindo os meus vídeos. Agradeço a todas as pessoas, peço que aqueles que ainda não estão inscritos no meu canal, que sejam inscritos, que se inscrevam, que apertem na campainha, né? Que deixem seu like ou dislike. É muito importante para mim que envie os vídeos para as pessoas, amigas, conhecidas, né? De uma forma ou de outra a gente está ajudando. E eu peço que interajam, né, com o meu canal, deixem a opinião, falem sobre o assunto, mesmo que a sua opinião seja contrária ao livro ou às minhas opiniões, não importa, eu acho que o debate ele é sempre saudável, né? A não ser que seja agredindo com palavras ou algo, mas não, o debate ele é importante, mesmo que sejam discordando de uma maneira saudável, né? Então, eu vou começar a falar sobre o assunto, que começa de que maneira as mutilações de qualquer gênero são sempre uma repressão cruel e violenta às leis naturais da vida. Então, quando você reprime os seus sentimentos, como a gente falou no vídeo anterior, é uma forma de você mutilar, de uma certa forma, a sua alma, certo? A tua alma está sendo mutilada de várias as formas, porque você está indo contra a lei natural da vida, né? São os seus sentimentos, as suas emoções. Então, os espíritos transitam por uma escala vastíssima de reencarnações, certo? Através dos milênios. E, para quem não sabe, os espíritos ocupam posições, ora masculina, ora feminina, o que lhes confere geralmente certas características bissexuais. Ser homem ou mulher é uma transitoriedade do mundo físico. Então, para os machistas de plantão, os ignorantes ainda, que costumam usar as frases ainda, que para mim é inadmissível ainda mais nos dias de hoje, que não quer aceitar de forma alguma que o seu espírito vai vir como mulher, porque julgam as mulheres, que são tão arrogantes, ignorantes ainda, espiritualmente, e machista, que julgam a mulher fraca ainda, né? Frágil, fraca, é sempre nessas frases assim, né? Sempre com esses adjetivos depreciativos com relação à mulher, ao sexo feminino, né? Ao gênero feminino. Então, a lei de Deus é perfeita e maravilhosa, porque eu vou repetir esse parágrafo para os machistas de plantão, só para que vocês lembrem-se sempre que isso não é uma opção, é uma obrigatoriedade do espírito nascer tanto no corpo masculino como no corpo feminino. Não tem como escapar. Aqueles machistas de plantão que ficam, não, eu não vou nascer num corpo de mulher, só para lembrar vocês que vocês vão nascer, querendo ou não, porque é obrigatório, certo, nascer.
Então, nascerá para ver que não é, que a mulher não é nada de frágil nem de fraca, certo? E aí, quando esse espírito nasce, ou nascerá, né, no corpo, é que entenderá que estava completamente enganado, né? E aí, por isso que é tão obrigatório. As reencarnações modificam, né, de sexo. O que modifica é o corpo, porque o espírito, ele é milenar e ele tem experiências diferentes, certo? Então, ora no corpo masculino, ora no corpo feminino, ora pobre, ora rico. Então, essa é a nossa é o nosso grande aprendizado no que tange as reencarnações, né? Então, a gente ter corpos diferentes, experiências diferentes, em todos os sentidos, é que faz com que a gente aprenda e rompa com certas barreiras, ou certos conceitos completamente equivocados, né? Então, continuando, além das diversidades biológicas naturais e inerentes dos corpos masculinos e femininos, encontramos outras tantas nas áreas psíquicas, sociais e reencarnatórias. Todas essas diferenças sofrem as pressões das regras sociais da educação vigente e dos costumes de uma época, juntamente com a ação das glândulas sexuais. Isso nos leva a classificar as atitudes humanas com certas predominâncias masculinas ou femininas. Os espíritos não têm sexo, né? Como eu já disse. Portanto, em toda personalidade humana, existem traços masculinos e de masculinidade e de feminilidade. Isso não quer dizer que uma mulher com traços masculinos seja anormal, mas sim que existem aspectos sexuais típicos e diferentes em cada criatura, mas é independente de sexo, na minha opinião. Justamente porque a gente está falando o quê? É independente de gênero, porque a gente acabou de falar sobre o quê? Sobre reencarnação. Então, a criatura traz experiências, né? Experiências de outras vidas, de outros corpos. Então, vocês podem estar me vendo como uma mulher, mas eu posso ter sido várias vezes homem, né? Então, é simplesmente a gente não pode julgar, certo? Assim, dessa maneira, ou determinar coisas, atitudes ou comportamentos e ficar colocando em caixinha de masculino e feminino. Não somos pessoas com experiências milenares e por mais que sejamos parecidos, somos completamente diferentes, né? Independente de sexo, certo? Não existe comportamentos determinados por gênero, certo? Eu sou completamente contra. E sim, existem comportamentos determinados pelas experiências, pela maturidade. Cada vez que, à medida que você vai evoluindo espiritualmente, você vai aprendendo que você tem que agir de forma X ou Y. É isso. Essa é a minha opinião. Então, continuando, isso não quer dizer que uma mulher com traço masculino seja normal, como eu disse, né? Mas sim que existem aspectos sexuais típicos, ou seja, aspectos reencarnatórios típicos também em cada pessoa. Então, dessa forma, cada ser se distingue, né? Por determinadas peculiaridades no mundo,
afetivo e, por isso, a tendência emocional da criatura muitas vezes difere e independe de sua morfologia orgânica, como eu acabei de dizer. Independe do gênero, certo? Na infância, os pais se encarregam de transmitir às crianças as primeiras noções sobre sexualidade, mas nem sempre guiam seus filhos para um bom entendimento das faculdades genésicas. Em muitas ocasiões, fixam preconceitos na mente infantil, né? Os quais mais tarde gerarão diversos desequilíbrios da libido. É porque sempre preconceito vai gerar distúrbio, né? Porque, como sempre, a gente está falando de repressão. Então, gera doenças, gera distúrbios, gera doenças tanto físicas como psicológicas, certo? Quando se trata também da parte sexual, a parte do libido, a parte da educação, vamos dizer, nesse sentido, né? Então, as religiões ortodoxas, né, e controladoras atribuem ao sexo uma proibição divina. Afirmam que todos os seres humanos nascem como pecado original, ou seja, pelos erros sexuais cometidos por Adão e Eva, considerados como os pais da humanidade, e que todos precisam ser purificados pelo batismo. Colocam ainda a abstenção sexual como condição imprescindível para se atingir a santidade, olvidando-se de que tudo o que existe na natureza foi gerado por Deus e que a sexualidade é parte integrante de nossa criação divina, inclusive no sentido de gerar outras pessoas, outros espíritos, de dar oportunidade de dar a oportunidade a outros espíritos de uma nova reencarnação, né? Com o nascimento. Enfim, adultos imaturos do ponto de vista espiritual reprimem os impulsos sexuais nas crianças, atribuindo malícia ou precocidade, por desconhecerem que as energias sexuais são forças criativas inerentes aos seres humanos e importantíssima para seu desenvolvimento psicoemocional. Então, não é reprimindo que se resolve, e sim trabalhando isso de forma saudável, certo? A psicoemocional de um ser é importante, certo? Então, desconhecem ainda que somente pequena parte dessa energia age na atividade sexual propriamente dita. O restante dessa força criativa se generaliza nas manifestações das atividades sociais, intelectuais, físicas, emocionais e espirituais do indivíduo. Então, essa força, essa energia, ela é usada para tudo isso que eu acabei de falar, certo? Para intelectualidade, para energia física, para você desenvolver as emoções, você desenvolver também espiritualmente. Ao inibirem um setor, estão comprometendo o todo, porque a gente é corpo, mente e espírito. Então, quer dizer, os seres humanos não funcionam por partes separadas, mas num processo de interdependência. Não podemos tocar num elemento sem afetarmos todo o crescimento psicológico em evolução. Então, não podemos reprimir uma parte sem afetar todo o contexto, porque você acaba afetando o psicológico da pessoa. Quando você afeta o psicológico da pessoa, você afeta também o espiritual, certo? A pessoa fica desequilibrada totalmente.
Desequilibrada emocionalmente, desequilibrada psicologicamente, desequilibrada espiritualmente. Então, que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem? A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo que lhe será sempre desagradável. Então, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma, obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que podereis forrar-vos, né, ao jugo da vossa matéria terrestre. Então, não é indo contra a lei, e sim obedecendo a lei, certo? A energia sexual pode trazer satisfações tanto nas atividades efetivas e emocionais, quanto em quaisquer das atividades intelectuais, espirituais e orgânicas, proporcionando ao indivíduo uma sensação de bem-estar e facilitando sua criatividade. A ideia de sexualidade proposta pela doutrina espírita há mais de 140 anos encontra apoio nas modernas teorias psicológicas, leva o indivíduo a uma ótica transcendente do sexo e o faz abandonar essa visão simplista, biológica e materialista a que ele sempre foi relegado e, ao mesmo tempo, preconceituoso, que é o que eu acrescento. Uma ideia preconceituosa, preconcebida pelas religiões ortodoxas e preconceituosas e machistas, certo? Entendemos por mutilação não somente a privação ou a destruição visível de partes do nosso corpo, mas também a ocorrida de forma imperceptível, oculta ou velada. Podemos cobrir os impulsos sexuais com o manto da simulação. Substituímos-los por outros. Inventamos desculpas e álibis convincentes para ocultá-los de nós mesmos e de outros. Porém, eles não desaparecem, eles se tornam, na verdade, uma bomba pronta para explodir. Porque se você não trabalha algo que não está resolvido, vai explodir. E quando é algo que você não trabalha, que você fica. É que nem sujeira que você vai varrendo e colocando debaixo do tapete, e uma hora vai saindo por todos os lados. Então é a mesma coisa. Tudo e qualquer coisa que não é bem trabalhado, não é bem avaliado, as sensações, as emoções, não é bem estudado, não é bem. Né? Como é que se diz? É reprimido, né? No caso. Nesse caso é a repressão, que a gente está falando de emoções, vai virar uma bomba relógio. E aí é muito pior, porque geram doenças, geram distúrbios mentais, geram as coisas que a gente sabe que são as coisas que está fora do contexto. Eu não gosto de usar a palavra normal, porque é como se você estivesse chamando as pessoas de anormais, né? Mas desequilibradas, fora do equilíbrio. Pode ser assim, né? Seria melhor. Desequilibrado. Então, se tornam pessoas totalmente desequilibradas, né? Então, as mutilações de qualquer gênero são sempre uma repressão cruel e violenta às leis naturais da vida, como já foi dito anteriormente. No entanto, todos nós somos convocados a planejar uma vida sexual equilibrada, como em qualquer situação, né? Nesse caso, está falando sobre a vida sexual. Mas a abstenção imposta gera desequilíbrio. Mas a educação, aliada ao controle e à responsabilidade, será sempre a meta segura para um emprego respeitável e nobre das forças sexuais. E é o respeito também ao próximo, né? Sempre. Tudo que a gente faz, a gente tem que sempre pensar na parte de
de respeitar o seu próximo, né? Então, essa foi a contribuição desse vídeo. Espero que eu tenha mais uma vez ajudado. Peço mais uma vez que deixem as suas opiniões, mesmo que não sejam da mesma... mesmo que não estejam concordando com a opinião espírita, a opinião do livro e a minha opinião também, porque eu dou certos comentários também carregados de opinião minha, né? Então, agradeço mais uma vez, espero estar contribuindo de alguma forma e peço que divulguem, né? Os vídeos mais uma vez, que sigam, né? Que se inscrevam no meu canal. E muito obrigada, até o próximo vídeo. Beijos a todos vocês. Interajam comigo, deixem opinião, tá bom? Beijos.